A vontade de se livrar da dor não é nada nova, e tenho certeza de que os romanos, os gregos, os egípcios e outros povos antes deles também não queriam sentir dor. Hoje, os analgésicos mais famosos são a aspirina ou a morfina. Mas em 100 depois de Cristo, os romanos descobriram uma solução muito diferente para a dor. Um segredo há muito esquecido que dependia de um assustador habitante das profundezas. O historiador romano Plutarco escreveu sobre um analgésico incrível, um tipo raro de enguia conhecida como torpedo. Antigas fontes romanas relatam que pessoas com dores fortes nas juntas e na perna eram levadas para a praia, onde seus pés eram colocados bem em cima do peixe torpedo. Aos poucos, o sofrimento diminuía e a dor desaparecia. Os romanos relatam como o torpedo podia curar quase todas as dores, de cólicas a causadas pela sífilis. Mas além desses textos antigos, não se sabe se o tratamento realmente funcionava. Como o choque de um peixe é capaz de aliviar a dor? No aquário Finisterrae, em La Coruña, Espanha, torpedos são examinados cientificamente pela primeira vez. A bióloga Fernanda Migueles sempre sentiu fascínio por esse peixe, cujo choque elétrico mortal pode ser capaz de curar. É um peixe que permaneceu um mistério por séculos, porque vive escondido em águas arenosas, longe do nosso olhar. A descarga elétrica do torpedo serve para sua defesa, mas também para matar presas. Quando em modo de ataque, o torpedo solta uma descarga elétrica e paralisa o outro peixe antes de engoli-lo. Para desvendar os mistérios do torpedo, a carga elétrica mortal do peixe precisa antes ser quantificada usando as últimas técnicas científicas. Para isso, a equipe leva o torpedo para o centro de testes do laboratório. 2 milênios após os romanos descobrirem a potência elétrica do torpedo, a ciência moderna revelará como a eletricidade é produzida. 2 órgãos elétricos, cada um contendo mais de 1000 células, formam a estação elétrica do torpedo. Quando o torpedo morde, o cérebro manda as células dispararem uma descarga elétrica. Cada célula produz uma pequena quantidade de eletricidade, mas a combinação de várias células agindo juntas gera uma descarga elétrica excepcionalmente forte. O resultado é uma pistola taser biológica. Esta máquina é um osciloscópio. Usamos para medir a descarga elétrica do torpedo. Mede a voltagem da carga em relação ao tempo. Hoje vamos medir a carga elétrica mais alta que o torpedo é capaz de produzir. Em latim, torpedo significa paralisado. E Fernanda deve tomar muito cuidado ao manipular o peixe durante o teste. O torpedo dispara sua descarga, que registra 20 volts, quase o dobro da potência de uma bateria de carro. Veja, é uma descarga de 20 volts disparada 3 vezes em intervalos de apenas 5 milissegundos. Isso causaria uma dor muito forte numa pessoa. A equipe do programa agora sabe a potência elétrica do torpedo. Mas a questão vital continua. Como os romanos transformaram uma pistola elétrica viva num anestésico? No laboratório do programa, o Dr. Watson está prestes a descobrir como o remédio para a dor que Plutarco descobriu há 2000 anos é capaz de aliviá-la. E para isso, precisamos de alguém com dor. David Shaw voltou para expor seu corpo a outro estranho experimento da antiguidade. Vamos medir sua tolerância à dor. O Dr. Watson coloca o dedo de Dave num aparelho chamado algômetro. Isso o levará ao limite da resistência à dor, apertando seu dedo até ele não suportar mais.
Vou colocar seu dedo aqui e começar a apertar. Vou apertar e pressionar até me dizer para parar. E vai doer. Me dá o seu dedo aqui. Vou começar a aplicar pressão e a apertar. Enquanto o Dr. Watson aumenta a pressão no dedo de Dave, neurotransmissores percorrem o sistema nervoso a 90 metros por segundo para enviar mensagens de dor ao cérebro. A esse ritmo, seu cérebro experimenta sinais de dor equivalentes a uma queimadura em segundo grau. Pode continuar, pode continuar, pode continuar. Chega? Um pouco mais. Chega. Bom, Dave, chegou a 827. 827 não é nada mal, certamente é acima da média. Devido à sua formação e exposição à dor no passado, eu esperava que fosse acima da média. Dave é capaz de suportar 827 kPa de pressão, equivalente a ter uma pessoa de 320 quilos pisando no seu dedo. É um tipo de dor que se espalha e da qual não dá para escapar. Eu certamente não gostaria de sentir essa dor se fosse contínua umas 24 horas por dia. Eu procuraria qualquer coisa para aliviar a dor, se fosse tão intensa quanto eu acabei de sentir. Achamos que o peixe-torpedo produz carga elétrica bastante para teoricamente amortecer a dor ao impedir que impulsos nervosos enviem mensagens ao cérebro. O Dr. Watson vai usar o mesmo número de volts produzido pelo torpedo no nosso paciente. Vamos usar um estimulador elétrico que transmite um certo tipo de corrente. É apenas uma versão moderna do que os romanos faziam com o peixe-torpedo. Certo, David? Coloquei 2 eletrodos bem grandes aqui. Eu vou aumentar bem devagar. A corrente elétrica é quase idêntica aos 20 volts do torpedo. Se os textos antigos estiverem corretos, amortecido com a eletricidade, Dave será capaz de sentir um nível de dor superior a 827 kPa. Funciona assim. Há um portão na coluna dorsal que controla quanta dor pode passar. Estamos usando eletricidade para disparar o nervo. O estímulo desse nervo vai fechar o portão da dor e efetivamente vai reduzir a capacidade do corpo de transmitir a dor a partir da mão até o cérebro. E se a dor começar na mão e não chegar ao cérebro, ele não conseguirá senti-la e, portanto, sentirá menos dor. Agora o Dr. Watson vai ver se a teoria da eletroterapia funciona na prática. Após 15 minutos de estímulo elétrico a 20 volts, o Dr. Watson liga o medidor de dor pela segunda vez. O medidor de dor esmaga o dedo de Dave. Ele está passando por um nível de dor muito maior do que um ser humano suporta normalmente. Certo? O índice é 1096, muito maior do que na última vez. Muito bom. 200 a mais, né? Isso mesmo, é 25% a mais do que antes. No começo estava marcando 827 quando ele me pediu para parar. Dessa vez chegamos à marca de 1096, então ele me disse para parar. Diminuímos a capacidade dele sentir dor. Dave agora pode suportar pressão equivalente a ser atropelado por um caminhão de 2 toneladas. 2000 anos após os textos de Plutarco, esse experimento pioneiro revelou que os relatos sobre as curas efetuadas pelos romanos eram baseados em fatos. Tenho certeza que eles não sabiam nada sobre portões da dor na espinha dorsal e não sabiam nada sobre estímulo de nervos para aliviar a dor, mas sabiam que, usando a eletricidade, no caso produzida por um peixe-torpedo, a dor era reduzida. Milhares de anos depois, as nossas máquinas modernas apenas utilizam a terapia do peixe-torpedo. Mas até os romanos ficariam chocados com os tratamentos criados pelos misteriosos incas, cujos médicos literalmente abriam o cérebro humano. Em Cusco, Peru, no interior dos Andes, um local com mais de 500 crânios humanos foram encontrados. Mais da metade exibe sinais de ferimentos terríveis e inexplicáveis.
Orifícios circulares no cérebro com até 7 centímetros de diâmetro, precisos demais para terem sido infligidos por uma arma. Evidências de uma sinistra prática antiga. O historiador Peter Frost investiga o mundo mítico dos Incas. O mistério dos Incas vem do fato de que essa civilização cresceu isolada do resto do mundo. Não tinha contato com ninguém, não conhecia a escrita. Os cérebros foram encontrados na região do Vale Sagrado, que abriga a magnífica cidade perdida de Machu Picchu. Fundada em 1450, a cidade está a quase 2.500 metros acima do nível do mar. Cercada por montanhas e sempre envolta por nuvens, era a cidadela de uma civilização que se estendia por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e compreendia 10 milhões de pessoas. No entanto, os Incas viveram aqui somente 100 anos, e o mistério dos crânios humanos mergulharam nas brumas do tempo. 5 séculos depois, novas evidências forenses podem resolver esse enigma, pois sugerem que essas pessoas